Robert Dale Owen, região e litígio entre este mundo e o outro. Os animais percebem os fenômenos espíritas. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada. Números 23. Aos que julgam incríveis certos detalhes da interpretação que se deu na inútil viagem de Balaão para ir ter com o rei de Moabe, podem encontrar em fatos modernos os motivos para crerem na veracidade desse acontecimento histórico. Creio mais importante, porém, apresentar algum desses casos, porque se foram suficientemente autenticados, farão abandonar as teorias vagas relativas à atenção expectante e às ideias dominantes que buscam classificar entre as dimensões do cérebro humano todas as percepções das aparições espíritas. Vejamos primeiro uma acontecida na Holanda. O que sucedeu a um oficial suíço? Extraiu o seguinte de uma bem conhecida obra inglesa sobre o sono, escrita pelo Dr. Binns. O autor disse, sob a autoridade de Lord Stanhope, que o ouviu diretamente do cavaleiro com quem se deu o fato, Sr. C. de Steiger, sobrinho do célebre Avoyer de Berner. O narrador, relatando o fato de Lord Stanhope, lhe disse: não dou importância às aparições, mas algumas há realmente muito extraordinárias, e eu não vos relataria esta se a sua veracidade não fosse atestada por muitas pessoas ainda vivas. Lord Stanhope passa então a fazer com a possível exatidão a tradução das próprias expressões do narrador. Eilas. Entrei muito jovem no serviço militar da Holanda e ocupei o meu alojamento durante algumas semanas, sem nada ouvir de notável. Meu quarto de dormir dava de um lado para minha sala de visitas e do outro para o quarto do meu criado, havendo portas comunicando entre si esses compartimentos. Uma noite, deitado, mas não dormindo, ouvi um ruído como se alguém tivesse passeado em chinelas de uma para outro lado da sala, e esse ruído continuou por algum tempo. Na seguinte manhã, perguntei ao criado se tinha ouvido alguma coisa. Nada, respondeu, a não ser o ruído dos vossos passos pela sala, na noite de ontem. Disse que não tinha sido eu, e como notasse a sua incredulidade, permiti-me-lhe que se tomasse a ouvir o mesmo ruído, fosse observar o que era. Na noite seguinte, chamei-o para que me trouxesse uma luz e para saber se tinha alguma coisa. Informou-me que nada havia visto, mas ouvi um ruído como se alguém se aproximasse dele, movendo-se em direção contrária. Eu tinha 3 animais em minha sala, um cão, um gato e um canário, cada um dos quais era afetado de modo particular quando o ruído se fazia ouvir. O cão imediatamente saltava para o meu leito e se encostava a mim, tremendo como se tivesse medo. O gato acompanhava o ruído com um olhar, como se visse ou quisesse ver quem o produzia. E o canário, que dormia na sua gaiola, despertava logo e começava a esvoaçar com grande perturbação. Ocasionalmente os ruídos assemelhavam-se aos sons produzidos pelas teclas do piano, ligeiramente tocadas, ou aos que resultariam ao girar da chave da minha secretária ao abrir-se, mas tudo se conservava móvel. Contei o fato aos oficiais do regimento, e cada qual veio sucessivamente dormir no sofá da minha sala. Todos ouviram os mesmos sons. O Sr. Steiger examinou toda a sala sem encontrar vestígio algum de ratos ou camundongos. Depois de algum tempo ele sentiu-se doente, agravando-se o mal. O médico aconselhou-lhe, sem lhe dar motivo, que sem demora mudasse de habitação. Finalmente o Sr. Steiger mudou-se. Contou mais a Lord Stanhope que, quando convalescente, insistia com o médico para que lhe dissesse por que instava tanto para que abandonasse o alojamento. Este o informou de que este alojamento gozava de má reputação, pois que ali um homem tinha sido enforcado e supunha-se que um outro fora assassinado. Essa narrativa tem um cunho de autenticidade. Não podemos crer que Lord Stanhope tivesse autorizado o Dr. Binns a serviço do seu e do nome do seu amigo para atestar semelhante história se da sua veracidade não estivesse convencido. A testemunha parece ter sido um observador frio e desapaixonado.
Mas suponhamos que tivesse sido uma pessoa nervosa e imaginativa. Obrou o criado de conformidade com o temperamento dessa ordem? Pergunta. Foram o sentido de todos os oficiais chamados para testemunhar o fato, perturbados pela excitação da expectativa? Pergunta. Concedamos todas essas extremas improbabilidades e permanece uma outra dificuldade. O cão, o gato e o canário seriam também seres nervosos? Pergunta. Seriam também seus sentidos obliterados pelas ideias dominantes? Pergunta. Em relação ao mais sagaz dos animais domésticos, a quem a superstição popular tem decretado usualmente uma potência ocasional fora das simples percepções espirituais ou uma espécie de pressentimento de certos casos de morte próxima, não me aventuro a afirmar que os cães gozem sempre de tal faculdade. Entretanto, conheço um caso bem provado que nos mostra que algumas vezes o seu instinto muito se assemelha a isso. O que precedeu a morte inesperada de um menino? Há 30 anos tinha eu íntimas relações com a senhorita D, filha do falecido reverendo R. Assaz, conhecida e respeitada no estado de Indiana. Seus avós, chamados Haas, viviam em Woodstock, Virgínia, quando sua mãe, depois a senhorita R, contava 20 anos de idade e era ainda solteira. Tinha esta última um irmão de 2 anos, o qual possuía um cão favorito, que era o companheiro constante, parecia ter por ele um cuidado especial. As circunstâncias que acompanharam a morte repentina desse menino foram narradas à senhorita D por sua mãe. Era cerca de meio-dia, quando o menino, correndo pela sala de visita, tropeçou no tapete e caiu. Sua irmã levantou-o e conseguiu aquietá-lo. Na hora do jantar, notou-se que ele só se servia da mão esquerda, não podendo utilizar a direita. Friccionaram-lhe com cânfora o braço direito e o menino não mais se queixou. Enquanto jantava, o cão se aproximou da cadeira do menino e começou a gemer de modo lastimoso. Enxortaram, mas ele saiu uivando. Depois veio colocar-se debaixo da janela do quarto onde o menino se achava, continuando a uivar de tempos a tempos, e ali se conservou durante a noite, apesar de todos os meus empregados para desalojá-lo. Ao anoitecer, o menino piorou seriamente e 1 hora da madrugada falecia. Enquanto viveu, ouvia-se com pequenos intervalos os lamentos e gemidos do cão. Mas apenas morreu, os uivos cessaram e não mais se renovaram. Tenho toda confiança na senhorita D, a narradora dessa história, e isso, contudo, é apenas um exemplo que veio diretamente autenticado. E limito-me a apresentá-lo. Os animais não possuem o dom do pressentimento, mas julgo suficiente provado que têm percepções espirituais. Em outra obra, incidentalmente, apresentei algumas evidências a esse respeito e julgo-me feliz em poder aqui apresentar, vindo da fonte acreditada de um médico, com prova de um dos incidentes melhor atestados e mais circunstanciadamente relatados de que me lembro. Ele é valioso para os escritores médicos, pois eles, os médicos, a exemplo dos outros cientistas, relutam em admitir quando tenha visos de sobrenatural. A história que vou contar apareceu 3 anos antes do advento do espiritismo na América, num dos mais conhecidos jornais médicos da Escócia, quando se fazia a crítica de um trabalho sobre o sono, então publicado. O crítico toca no assunto das aparições e, depois de noticiar muitos casos que julga de fácil solução, diz o seguinte: o presente caso é um dos mais raros e cuja explicação desconcerta o investigador filosófico, e realmente é quase o único caso autêntico a que nós podemos referir, pois sucedeu com um amigo particular, e cada circunstância foi minuciosamente estudada em ocasião oportuna. A narrativa é tão autêntica quanto possível. Aumenta ainda o interesse desse caso o fato de ter sido comunicado há muitos anos ao Sr. Ibert, segundo afirma este em sua obra sobre aparições, na qual confesso não poder explicá-lo pelo mesmo processo filosófico empregado com todos os outros e achá-lo muito aproximado do sobrenatural. Essa história tão fortemente recomendada é contada de modo seguinte: o cão na floresta de Ulfrildg. FMS passar pela floresta de Ulfrildg. Certa vez, à meia-noite, acompanhado somente de seu cão, mestiço de terra nova e mastim, animal valente, que não temia homens nem feras. F levava consigo uma arma de caça e um par de pistolas carregadas, além de sua espada, pois pertencia à escola militar, na qual obtivera naquele dia uma licença para ir à caça. O
caminho internava-se pela mata e próximo ao centro desta, em local mais limpo que o resto, se encontrava uma cruz indicando o ponto onde um couteiro caíra assassinado. O lugar passava por mar assombrado, afirmando alguns já terem visto o espírito frequentemente. F havia passado antes por essa cruz do bosque, sem observar coisa alguma, e ligava a essa história de aparição de espíritos tão pouca importância que, por mais de uma vez em aposta, tinha à meia-noite ido até o local sem nada ver, a não ser uma vez um conteiro ou um ladrão de caça. Na noite que nos referimos, quando ele se aproximava do espaço limpo, julgou descobrir do lado oposto a figura de um homem um tanto menos distinto que o natural. Chamou o cão que ia à frente, ladrando e perseguindo a caça que encontrava. Bateu-lhe de leve na cabeça para chamar a atenção e preparou a espingarda. O cão mostrava-se impaciente. F intimou a figura, mas não obteve resposta alguma. Suspeitando fosse um ladrão e preparando para repelir um ataque, indicou a figura ao cão e o animal lhe respondeu rosnando. Enquanto fixava a figura, veio ele deslizando. Colocou-se a um braço de distância, nele fixando também os olhos. A aproximação se deu sem um ruído nem sussurro. O rosto da aparição era mal definido, mas distintamente visível. F não podia desviar os olhos do fantasma, que parecia fasciná-lo, a ponto de prendê-lo ali. Ele não teve medo de uma ofensa corporal, mas somente indefinível sentimento de pavor. Seus olhos estavam tão fascinados pelos da figura que nem pôde prestar atenção às roupas e à forma de seu corpo. Ela olhou calmamente com ar benévolo, por tempo que não excedeu de meio minuto, e repentinamente tornou-se invisível. A forma tinha-se conservado em sua presença por espaço de 5 minutos. O cão, que antes se mostrava furioso e rosnando, estava agora deitado aos seus pés, como se estivesse em transe, com a mandíbula caída, os membros trêmulos, todo o corpo agitado e coberto de frio suor. Depois que a forma desapareceu, F tocou o animal e falou-lhe, sem que ele parecesse reconhecê-lo, até que depois de algum tempo foi recuperando os sentidos. Por todo o caminho na volta, o cão andou muito apegado ao dono, sem se importar com a caça que encontrava. Foi somente 15 dias depois que ele voltou a si do susto, mas nunca mais recuperou a primitiva vivacidade. Nada pode daí em diante induzir-lo a entrar na mata de noite, nem a consentir que alguém o fizesse. Se durante o dia era obrigado a transpor a clareira, só o fazia com o dono, não se afastando do seu lado, dando sinais de medo e tremendo durante o trajeto. F frequentemente passou por algum lugar à meia-noite, mas nunca mais viu o fantasma. Antes do ocorrido, ele tratava como ridículas todas essas histórias de fantasmas e espíritos. Depois, entretanto, ficou crendo. O crítico não hesita em exprimir a opinião de ter sido a aparição testemunhada por S, o resultado de uma ação sobrenatural. Esse fato, publicado no Jornal de Medicina de reputação antiga e firmada 3 anos antes da palavra do espiritismo ser pronunciada, tem uma importância capital. Um incidente aí relatado causou completa revolução nas opiniões das testemunhas, que de cético que era a respeito das aparições dos espíritos, tornou-se um crente pela evidência dos próprios sentidos. Mas que é crer na existência dos espíritos e nas aparições se não admitir a realidade da outra vida? Pergunta. Podia ele racionalmente continuar a descrever? Pergunta. Esse único incidente lhe deu da futura fase da existência uma prova tão completa como 100 deles, igualmente evidenciados, lhe poderiam dar. Ainda mesmo que F quisesse, qual fazem muitos preferir acreditar que os seus sentidos foram iludidos do que na volta a este mundo, de um habitante do outro, a mudança de seu caráter e seus invencíveis terrores aí estariam para protestar contra a sua pertinaz e ilógica descrença. Universalidade das manifestações espíritas. Os milagres cessam quando o homem deixa de crer neles e de esperar. Leque. É isto que comumente chamamos uma opinião racionalista, mas não uma opinião correta sobre milagre. Muitos fatos citados corretamente como miraculosos, indubitavelmente, nunca existiram. Mas há também grande quantidade deles que são exatos. Uma crença errônea pode levar a imaginar os primeiros. Os outros fatos, porém, não dependem do nosso pensamento. Dão-se, quer creiamos, quer não, na sua possibilidade. É exato que aquilo a que o mundo costuma chamar milagre cessa de ser tal quando é criteriosamente examinado. Não é, porém, a verdade que os fenômenos semelhantes aos que os teólogos chamam milagres do Novo Testamento cessam quando deixamos de crer neles ou deixamos de julgá-los tais. Não é também verdade que essas manifestações se dão por efeito de uma potência espiritual e são governadas por leis ultramundanas, sejam uma demonstração de credulidade e desapareçam com a névoa da manhã,
Ao surgir o sol da razão, a grande lição colhida nas poucas narrativas que vos tenho feito, em muitas das que se vão seguir e em centenas de outras atestadas fora de toda negação racional, é porque as genuínas aparições espíritas se produzem, apesar das desconfianças, da descrença e mesmo da repugnância dos que as testemunham. Deram-se quando as visitas de um anjo do céu não eram esperadas e indubitavelmente com mais frequência em umas que em outras épocas do mundo. Geralmente se crê que de 25 anos para cá uma epidemia supersticiosa nascida na América do Norte apossou-se de milhares de homens e mulheres fracos, despertando neles a mais antifilosófica crença, nominalmente a da manifestação entre nós de uma graça pela qual se estão produzindo fatos maravilhosos e sem exemplos do passado, e especialmente concedida por Deus e a esta geração favorecida. Na opinião dos adeptos, essa teoria, a nova fé, não era mais do que uma mania temporária, destinada a passar como centenas de ilusões outras. Essas ligeiras tiradas para dar uma solução às dificuldades do momento são tão cômodas quanto ilógicas. Se elas libertam os homens do embaraço das investigações, não os salvam dos erros e de caráter mais grave. Nada mais fácil de alegrar-se que, se retomarmos alguns anos do tempo em que a narração dos gospelzinhos de Rochester encheu de desgosto a igreja e escandalizou o mundo da ciência, topamos com uma idade despida de toda a insinuação miraculosa, salvo no interior da sujeição, da suspeitosa jurisdição do eclesiasticismo romano. É fácil dizer-se, mas discordo dos fatos notórios. As primeiras manifestações de Rochester deram-se em março de 1848. Pode-se asseverar que o fato de não se haver encontrado 10 ou 15 anos antes, no seio das nações sóbrias e civilizadas, onde as ciências caminham livres e respeitadas, alguma segura evidência dessas ocorrências tão estranhas quanto impossível de ser explicado materialmente, isto é, as manifestações espíritas não quer dizer que elas não se dessem. Vejamos, o nosso país é novo, empreendedor, crédulo e não inclinado a estudos profundos. Passemos, pois, a um ou outro. Os ingleses são graves, práticos, pensadores, calmos, não muito tolerantes com as novidades temerosas, sensíveis ao aguilhão do ridículo, inclinados suficientemente a sequer as ovelhas rotinas do hábito e dos costumes, legal, material e espiritualmente. Em nenhum outro país a ciência é mais livre, em nenhum os cientistas são mais intransigentes, céticos e ativos. Esses traços nacionais dão imenso valor à seguinte narrativa do grupo de narrativas, ou grupo de narrativas para as quais a minha atenção se dirigiu. Graças à bondade de um amigo cuja perda recente o mundo deplora, Roberto Chambers, tive em mãos um livro notável, mas pouco conhecido, escrito há 30 anos por um distinto cavaleiro oficial inglês, membro da Sociedade Real. O autor desse livro atesta uma desordem de caráter muito singular ocorrida em seu país natal, perto de Udbrige, Suffolk, a qual pendurou 2 meses. Os detalhes são os seguintes: 53 dias de campanofonia. A manifestação começou a 2 de fevereiro de 1834, na casa da residência do Major Edward Moore, no condado de Suffolk. Na tarde decidi que era domingo, durante a estada do Major Moore na igreja, e quando só se achava em casa um criado e uma criada, sem motivo aparente, a campainha das salas de jantar tocou 3 vezes. O tempo estava calmo, o barômetro marcava 29 graus e o termômetro 29, e o termômetro guardava o nível usual. Não se dava qualquer alteração sensível na atmosfera. No dia seguinte, a mesma companhia vibrou muitas vezes, ainda sem causa aparente. No terceiro dia, 5 das 9 companhias suspensas em um recôncavo da casa vibraram fortemente, muitas vezes, sem que pudesse saber que forças atuavam nelas, fazendo cessar as vibrações. Depois, todas as companhias da casa, em número de 12 executantes da porta da rua, repetidamente tocaram do mesmo modo, quase sempre 5 de cada vez. Os cordões das companhias eram visíveis em toda a sua extensão, salvo quando por pequenas aberturas passavam através do soalho da parede. O fato produziu-se em todos os dias de fevereiro e março. As companhias zoavam de modo mais ruidoso que o comum. Nenhum empuxão, diz o Major Moore, seria capaz de produzir tão violentas vibrações. Puxantes para baixo do cordão horizontal, as companhias só emitiram um som fraco. O Major diz ainda que o movimento das companhias e suportes espiralados e flexíveis, quando produzido pela mão, era comparativamente lento, tornando-se perceptível, ao passo que, no caso observado, era demasiado rápido para poder ser visto distintamente.
Naturalmente, esses prodígios surpreenderam muito ao Major Mu, e tanto ele como os criados e amigos empregaram todos os esforços para dar-lhes uma explicação natural, porém tudo inutilmente. Então ele publicou a narração do fato no Ipswich Journal de 1º de março de 1834, descrevendo a colocação das companhias e dos arames que se lhe prendiam, na esperança de que alguém lhe sugerisse alguma explicação, mas que não se limitasse a atribuí-la ao embuste ali reconhecido impossível. Respondendo a alguns investigadores que provavelmente buscaram indicar-lhe a causa procurada, ele declarou que a sua morada não era infestada de ratos nem tinha macacos em casa. A última vez em que o fato se reproduziu foi a 27 de março de 1834. É de toda evidência, à vista do livro do Major Mu, que ele não poupou o trabalho durante as 7 semanas e meia que a manifestação estranheceu para descobrir que o artifício fraudulento poderia ser possível em tais circunstâncias, e afirma: as companhias tocavam na ocasião em que ninguém passava junto do edifício ou num terreno vizinho. Eu ficava na cozinha com todos os criados, por ocasião de dar-se o fato, não podendo nenhum deles ocultar-se às minhas vistas. Mas então, o que era isso? Pergunta. Nem eu, nem os criados, nem outra pessoa qualquer poderia ser autor do fato pasmoso que eu e mais de 10 outros observadores. Finalmente o major declara: estou perfeitamente convencido de que esse fenômeno não foi produção de algum agente humano. Agora admitimos que o que chamamos manifestações espirituais, fatos que não podemos descobrir vestígios de agência humana, é o moderno fruto de uma epidemia começada em 1848, qual poderemos supor ter sido o resultado provável do artigo do jornal narrado a ocorrência supra-mencionada e publicado na Inglaterra em 1834. Pergunta: simplesmente de ser o articulista considerado como vítima ridícula ou censurado como impostor. Mas que acontece atualmente? Pergunta: revelação pela campanofonia. No livro do Major Mu, lemos que a sua comunicação ao Ipswich Journal, com cunhos de cartas, contendo a descrição de 14 diferentes exemplos de misteriosos toques de campainhas, todos inexplicáveis, todos acontecidos na Inglaterra, nos condados de Norfolk, Suffolk, Kent, Derby, Middlesex, ou nas proximidades da cidade de Chelmsford, Cheltenham, Chesterfield, Cambridge, Bristol, Greenwich, Windsor e Londres. Todos eram de data comparativamente recente, e a maioria deles atestado pelas assinaturas dos que os testemunharam, com a permissão de publicar seus nomes. Ele recebeu mais 3 comunicações, revelando outros mistérios, aos quais me referi adiante. Cumpre notar que os 14 exemplos pertencem todos a uma fase particular de manifestações, fase bastante rara segundo as minhas observações. Possuo notas sobre uma semelhante sucedida nos Estados Unidos, em uma casa de Pine Street, em Filadélfia, durante os 5 dias da semana que mediram o dia do Natal do ano bom, em 1857. Dessa rara fase de manifestações, porém, podemos imaginar que nos 14 exemplos apresentados em Bills, não temos mais que uma pequena parcela de casos similares acontecidos na Inglaterra. As probabilidades são que 9/10 dos homens e mulheres deste mundo fogem da notoriedade ou evitam o incômodo de verem publicadas tais narrativas. Neste pequeno livro, porém, milhares de maravilhas que se desvendam, que se podem ter dado em todas as idades, ficarão esquecidas e sem explicação. Falta-nos espaço para apresentar as 14 narrações do Major Mu. Limitei-me a apresentar 3 das principais, onde a evidência está bem demonstrada. Uma perturbação de 18 meses. Em uma casa vizinha em Chesterfield, pertencente ao Sr. James Ashwill, longos e repetidos toques de companhia se produziram durante 18 meses, a começar em 1830. Os detalhes são fornecidos em parte pelo próprio Sr. Ashwill e em parte por seu amigo Sr. W. Felk de Nottingham. Segundo o Sr. Felk, todas as companhias da casa tocavam em horas diferentes, mas nunca antes das 5 da manhã, nem depois das 11 da noite. A oscilação era semelhante à de um pêndulo, sem nenhum descrescimento. Uma campainha em uma tarde de sábado adiantou-se separado do suporte e tocou cerca de meia hora. Outra que havia caído e fora colocada em um quarto retirado. Aí se conservou quieto por algumas semanas, mas fixada depois de uma fita de bronze flexível entre um caibre e a parede em que estava pregado.
começou logo a tocar. Elas tocavam sem parar, com muita força e por longo tempo. Algumas vezes, quando a vibração era mais forte, o Sr. Ashwell segurava uma delas e forçava-as a conservar-se quieta, mas apenas a soltava, começando ela a oscilar e a tocar. Todas as companhias estavam colocadas fora do alcance da mão. Fabricantes de companhias foram chamados a prestar auxílio, mas nada puderam encontrar nelas ou nos fios e suportes que explicassem o fato. Uma vez, enquanto o operário estava reatando os fios, depois de longo silêncio, uma das companhias começou a tocar junto mesmo da sua cabeça. O homem precipitou-se da escada e, abandonando a ferramenta, partiu correndo e gritando que Satanás estava nas companhias e que ele não mais nelas tocaria. A casa onde isso se passou era tão solidamente construída, suas paredes tão espessas, os alicerces tão profundos que podia resistir à fúria dos mais fortes ventos. Cada uma das partes desta vasta casa, diz o Sr. Felk, foi por mim examinado com maior cuidado, não pude encontrar a causa natural do que estava vendo. Falando ao seu amigo, diz o Sr. Felk, ele é o inverso do homem supersticioso, ilustrado filósofo, infatigável investigador. O Sr. Ashwell fez várias experiências com eletrometros e outros instrumentos de prova e falou sobre o assunto com muitos homens de ciência, mas tudo sem resultado. Nunca o Sr. Felk ouviu o amigo atribuir ao acaso o fato de que se deu em sua casa. De vez em quando realmente foram feitas tentativas, tanto pela família como pelos visitantes, para descobrir a influência oculta, quer quando as companhias estavam presas às linhas, quer com as linhas cortadas, circunstâncias que não produziam nenhuma alteração aparente na disposição das companhias para tocar. Esses fenômenos realmente desnorteavam os mais perspicazes investigadores. Esse toque tão persistente de companhias causava grande excitação, não só na casa, mas por sua divulgação na vizinhança. Os criadores andavam assustados e alguns abandonaram seus empregos. Os meninos tinham muito medo, mas acomodavam-se por eles dizerem que as companhias estavam doentes. Havia um atalho perto da porta do Sr. Ashwell, mas os viandantes preferiam fazer a volta e passar por ali. Outra observação é mencionada em relação a esse caso, para nós bastante inteligível, mas que sem dúvida era um enigma para o Major Moore, que escrevia num tempo em que ainda não se ouvia falar de sensitivos e médios. As comadres da vizinhança notaram relativamente a uma jovem que residia com a família do Sr. Ashwell, que os fatos só se davam quando ela ali estava, cessando quando se ausentava. Não parece, porém, que a mais simples ação voluntária dessa jovem tinha sido suspeita pela família, que então teria medo de impedir a reprodução do fato. A seguinte narrativa vem de um londrino, narração de um fato de campofonia por uma senhora. Entre as numerosas cartas recebidas pelo Major Moore, havia uma da senhora Milner, procedente de Islington, e com a data de 17 de maio de 1834, dizia a escritora. Na segunda quinzena de fevereiro de 1825, voltando de um passeio, ela residia então em Iowa Street, número 9, Westminster, às 4h30 da tarde aproximadamente. Encontrei minha família muito assustada por terem as companhias da casa vibrado sem motivo aparente. A primeira companhia que zoou foi a do quarto das crianças, presa a um arame cuja ponta estava colocada ao fundo da casa, sem ligação alguma com os outros. Tocou por muito tempo antes das outras começarem a fazer. Depois seguiram a da sala de jantar e esta da sala principal, e afinal as outras, às vezes todas juntas, como se umas excitassem as outras. Outras vezes cada um a seu turno, mas sempre violentamente. Assustei-me muito e comuniquei o fato ao Sr. Milner, que, esperando descobrir a causa do distúrbio, fez examinar os arames. Não achando usual o caso, ele colocou uma pessoa com a luz em cada sala, ficando ele com um candeeiro de modo a poder observar o fio que ia ter as campainhas. Não lhe foi, porém, impossível achar a menor explicação desse estranho repique de campainhas que durou 2h30. Aí, como no exemplo precedente, temos um incidente provavelmente dependente da intervenção de algum médium inconsciente. O Sr. Milner diz: foi surpreendente o efeito que isso produziu em uma das nossas criadas, uma jovem mulata, mais que qualquer outra pessoa da casa. Ela desde o começo mostrou-se aterrada e na última manifestação caiu em violentas convulsões, a ponto de se precisar do esforço de muitos homens para contê-la. Essas convulsões continuaram pelo tempo de 16 horas,
e foram seguidos por uma insensibilidade e de um torpor que persistiram durante uma semana, sendo inúteis todos os meios empregados então para restituir-lhe a saúde. O mais singular é que, desde que ela caiu com esse ataque, as companhias cessaram de vibrar. As campainhas do hospital de Greenwich. Os detalhes desse caso vieram, como os dos precedentes exemplos, de uma testemunha ocular, o tenente Rivers, companheiro de Nelson, que havia perdido uma perna em serviço, e foram dados ao Major Moore em carta 16 de abril de 1841. As companhias começaram a tocar a 30 de setembro de 1834 no quarto do hospital, ocupado pelo tenente Rivers, e continuaram por 4 dias. Entre os toques davam-se intervalos que duravam de 5 a 10 minutos, tocando às vezes 4 companhias ao mesmo tempo. Certa vez, diz o tenente, perto das 8 da noite, atei os badalos das companhias enquanto fazia. Notei que eles eram muito agitados e sacudidas violentamente. Pela manhã, quando os soltei, logo começaram a tocar. O capelão, seu ajudante, o Sr. Tame, fabricante de campainhas, procederam o exame sem descobrir a causa do fenômeno. Pediram que a família e os criados lhes cedessem seus quartos. Nós os fizemos indo jantar à casa de um vizinho, e nessa ocasião ouvimos o som das companhias. O Sr. Tame e o ajudante do capelão ali conservaram até 11 horas, um vigiando os badalos das campanhas e o outro vigiando os fios que os prendiam, a ambos estupefatos. Ele acrescenta: muitos homens cientistas vieram ver se descobrir a causa do fato. A companhia da parte principal separava das outras, não tocava. Prendia o botão que ligava à porta principal, o cordão da campainha, para impedir que se utilizasse dele, dando liberdade a esta. Às 3 horas da tarde vim ao hospital e aí encontrei grande número de curiosos. Quando lhe indicava o que me parecia extraordinário, isto é, a campainha da porta não acompanhava as outras. Ela começou também a vibrar. A causa de tudo isso é ainda misteriosa. É digna de nota uma outra observação então feita. O que nos pareceu mais extraordinário foi o movimento dos badalos, que, diz o fabricante, não podia timbrar sem seres puxados de baixo. O tenente Rivers diz ainda que fenômenos semelhantes ocorreram no quarto do hospital, ocupado por outros oficiais. Durante uma semana, multiplicar os exemplos tirados do livro do Major Moore seria fastidioso, pois as narrativas assemelham-se umas às outras. São sempre os mesmos toques violentos produzidos, ora durante algumas horas, ora por meses. Os mesmos trabalhos para descobrir algum embuste, como remate, sempre os mesmos resultados, isto é, reconhecimento da impossibilidade de atribuir o fenômeno a algum ser humano. Há uma outra fase de manifestações análoga, a que acima foi citada, às vezes sendo como ela, de caráter puramente material, mas outras vezes denunciado a ação inteligente, e que por ter sido pelo povo considerado como visita dos defuntos às suas antigas moradas, é comumente chamada endemoniamento. Essa nova fase tem 2 variedades, uma caracterizada por golpezinhos e outros ruídos, sem causa aparente. Outra, frequentemente, ligando-se às residências de famílias antigas, na Inglaterra e outros países, caracterizada pelo fenômeno das aparições. Uma grande parte dos antigos e conhecidos nomes da classe nobre da Inglaterra possui suas legendas familiares, referentes a desordens ou aparições comumente persistentes através das gerações, geralmente confinadas nas mansões dos seus ancestrais. É daí que procedem as histórias dos espíritos familiares, que, fora do ciclo das famílias que se dão, são considerados como fábulas. Não há dúvida de que tais narrativas envolvem muitas vezes exageros, mistificações e enganos, mas também é certo que, se em muitas delas separarmos o verdadeiro do superficial, acharemos que encerram sempre um fundo real. Possuímos de testemunhas oculares prova de alguns desses fatos, cuja inteligência e veracidade não podemos com justiça recusar. Tiremos exemplo de uma recente publicação. Florência Mariatti, filha do célebre romancista, há menos de um ano publicou um periódico americano, Harper's Weekly, 3 histórias de aparições que afirmam rigorosamente verdadeiras e bem autenticadas, a última das quais foi testemunho de seu pai, capitão Mariatti, e é relatada como lhe foi contada. Vou resumi-lo produzindo, porém, em muitos pontos, as próprias palavras da autora. Em um dos condados do norte, na Inglaterra, existe uma quinta, Bunham Green, hoje pertencente por herança, ocupado pelo Sr. Harry e Sra. Bell,
Essa casa é frequentada por um espírito, mas os proprietários nada têm visto. Nada tendo visto, zombavam dos boatos, como faz a maioria dos sábios, não se importando com as legendas. Seus numerosos amigos, cordialmente convidados, acudiam a Burhan Green para ver a quinta e seus amáveis hóspedes. Depois de certo tempo, começaram a recorrer a frívolos pretextos para encurtar as visitas e fugir a novos convites. Divulgou-se o que eles tinham ouvido acerca do visitante do outro mundo. Há alguns meses declaravam tê-lo visto e o resto não mais pode ser persuadido a frequentar um teto endemoniado. O Sr. Harry e a Sra. Bell ficaram muito vexados e tudo fizeram para dissipar essa superstição. Desenterraram a história do tal espírito, conhecido como a Dama de Burhan Green, e ficaram sabendo que se supunha ser o espírito de um dos seus antepassados, que viveram no tempo de Isabel, e tinham sido suspeitados de haver envenenado o marido. Seu retrato estava colocado em um compartimento pouco visitado. A senhora Bell fez reformar esse compartimento de modo a dar-lhe um aspecto mais alegre e bem assim limpar e retocar o retrato. Tudo foi inútil, ninguém podia dormir ali, os criados se recusavam. Logo que se lhes propunha, os visitantes, depois da segunda ou terceira noite, invariavelmente pediam mudança de aposento. O medo foi se apossando dos outros, e esses não voltavam a casa. Nesse apuro, o Sr. Harry dirigiu-se ao capitão Marriott, seu velho amigo, para pedir um conselho. O capitão, não crendo absolutamente na história, ofereceu-se para ocupar o cômodo, e a oferta foi logo aceita. Com um par de pistolas carregadas debaixo do travesseiro, ele não sentiu perturbação alguma durante muitas noites. Pensava já em voltar para casa, mas não podia escapar assim tão facilmente. Passou-se uma semana e certa noite, quando o capitão Marriott ia agasalhar-se, o Sr. Lascelles, um dos hóspedes da casa, bateu-lhe à porta, pediu para vir ao seu quarto e vir a fim de ver uma espingarda de caça novamente inventada e cujos méritos tinham sido objeto de discussões na sala de fumar. O capitão, que já havia despido o casaco e o colete, tomou uma pistola, dizendo por brincadeira: "Isto é para o caso de encontrarmos o espírito." Seguiu pelo corredor até o aposento do Sr. Lascelles e, depois de conversar por alguns minutos sobre as virtudes da nova arma, tornou ao seu quarto, acompanhado pelo Sr. Lascelles, que, imitando a sua primeira alusão, disse zombando: "A fim de vos defender contra o espírito." O corredor era longo e estava escuro, por terem apagado as luzes à meia-noite. Quando eles seguiam, viram no extremo oposto uma luz pálida que avançava, trazida por uma figura de mulher. As crianças de muitas das famílias dos hóspedes dormiam no andar inferior, e o Sr. Lascelles teve a ideia de ser alguma senhora que se dirigia ao dormitório dos meninos. O capitão, recordando que estava em camisa e não podia assim apresentar-se a uma dama, colocou-se atrás do companheiro. Deixemos que o próprio narrador conclua a história. A Dama de Burhan Green. Os aposentos de um e de outro lado do corredor defrontavam-se, cada um além da porta que do corredor dava entrada para uma pequena sala. Tinha ao fundo desta uma outra porta menor, que abria para o quarto de dormir. Muitos dos hóspedes, quando se recolhiam, somente fechavam a segunda porta, deixando aberto a que dava para o corredor. Foi para uma dessas salas em que meu pai impeliu o Sr. Lascelles, quando, para evitar o encontro da dama, tinha se colocado atrás dele. Aí, na sombra, eles se conchegaram, com muita vontade de rir pela situação em que se achavam, mas ao mesmo tempo com receio de denunciar sua presença ao ocupante do aposento e à dama que caminhava para aquele ponto. Ela avançava muito lentamente, ou pelo menos assim lhes afigurava, pela porta quase cerrada. Observava-se a claridade da luz que ela trazia. Meu pai, que não se distraía dessa observação, exclamou com voz meio sufocada: "Lascelles, por jovem, é a dama." Ele havia bem fixado na mente as feições do retrato da dama que dizia manifestar-se, bem como todos os detalhes do vestuário e a forma do corpo, e sentia que não podia enganar-se à vista daquele corpete de cetim vermelho com peitilho e saia branca, e daquele penteado formado de tufos. "Esplêndida figura", disse.
mas sem um sopro animal, faz o que fizer, faça o que fizer, eu conheço o seu valor fictício. O Sr. Lascelles não dava palavra, por vontade ou não. Evitando o olhar da dama de Burhan Green, ela caminhava calma e impotente. Sem olhar para qualquer lado. Meu pai armava a pistola e conservava-se pronto para sair-lhe ao encontro quando ela passasse, a fim de segui-la ou dirigi-la a palavra. Mas a luz parou junto de uma porta e ali ficou. Lascelles tremia, era um homem valente, mas sensitivo. Meu pai mesmo, apesar de seus nervos de ferro, sentia-se arrastado a conservar-se quieto. Depois a lâmpada moveu-se de novo e, chegando junto à porta, meio aberta, a dama lançou-lhe um olhar investigador, como se estivesse curioso de ver quem ali estava, fazendo ver aos dois. Nessa ocasião, a face pálida e os olhos cruéis da dama de Burhan Green. De repente, meu pai abriu a porta e colocou-se diante dela. Ela parou também, conservando a mesma postura do retrato que se achava no quarto dele, mas com a face contraída por um sorriso de malicioso triunfo. Chocado por essa expressão e bem senhor de si, ele apontou-lhe a pistola e fez fogo. A bala varou a porta fronteira e, com o mesmo sorriso, a dama desapareceu através das paredes. Certamente ficaríamos embaraçados para explicar o fato, se o aparecimento ou o desaparecimento da figura não mostrassem que se tratava de uma aparição. Se os espíritos não se manifestam, que foi o que esses dois cavalheiros viram e com quem foi que um deles atirou? E em quem foi que um deles atirou? Pergunta. Nenhuma narrativa semelhante a precedente foi comunicada ao Major Moon, mas ele, em seu livro, cita 3 casos de endemoniamentos. Eles têm em comum que todas as testemunhas afirmam terem se dado os golpes violentos, acompanhados às vezes de outros ruídos estranhos e perturbadores, mas diferem em que um deles parece ter sido de um caráter particular, isto é, dependente da presença de um indivíduo sensitivo ou médio, como se dá na fase moderna, ao passo que os outros 2 parecem ser independentes dos atributos pessoais, serem locais e permanentes através de muitas gerações, ou, se pudermos dizer, endêmicos. Eis um descrito na carta de um clérigo inglês em resposta ao pedido do Major Moon, a Casa Misteriosa. Curato de Sidesterne, Norfolk, 11 de maio de 1841. Senhor, recebi anteontem a carta em que me falais da Casa Misteriosa, no vasto território da Inglaterra. Creio que talvez não possais encontrar um caso análogo. Lamento, porém, de ter de acrescentar que não vos posso fornecer esclarecimento na mesma ordem dos que recebeste sobre o caso das companhias. Os ruídos ouvidos neste curato são de um caráter mais grave. São golpes, gemidos, gritos, suspiros, arrastamentos incômodos, arrastamento de pés pesados, pancadas atroadoras, ouvidos em todos os compartimentos da casa, e que nos tem atormentado durante 9 anos em que ocupa este curato. Tudo isso ainda continua desgostando minha família, alarmando os criados e por vezes aterrando alguns deles. Precisamente só vós posso asseverar a existência disso no curato durante um período de 60 anos, e não tenho dúvida de que os residentes anteriores a essa data possam levar as suas investigações ainda a tempos mais afastados. Nos anos de 1833 e 1834 tivemos uma residência quase sempre franqueada a pessoas sérias que pessoalmente conhecíamos ou que nos era apresentado como desejosos de satisfazer sua curiosidade. Abusaram, porém, de nossa benevolência, envenenaram nossos propósitos e ofenderam mesmo o nosso caráter, pelo que tivemos de cerrar nossas portas. Em 1834 preparei uma memória para dar-lhe a publicidade por intermédio do Sr. Wood, conhecido livreiro em Newport Street, Londres. Mas como os fatos continuam, fui adiando a execução do intento de um dia para o outro, de um para outro ano, até ver como a coisa terminava. John Stewart. Aí temos o exemplo de como desapareceram o conhecimento e a lembrança de tais ocorrências. Não vos posso dizer, já foi publicada a memória do Sr. Stewart. O receio de ficar apontado como visionário ou coisa pior tem dado lugar ao não aparecimento de centenas de exposições semelhantes.
Como noutra obra, já falei de muitos outros casos semelhantes. Deixo de ocupar-me aqui com o segundo fato citado pelo Major Moore, da qual os golpezinhos e ruídos e outros não explicados são aparentemente devidos à presença de um médium. O terceiro exemplo que ele apresenta é o de uma evidente perturbação endêmica. Os fatos aconteceram, diz o Major Moore, em antiga e respeitável casa senhorial no nordeste do condado, habitada em tempos imemoriais por uma família de distinção. Há 18 anos essa casa era ocupada por um clérigo conhecido do Major Moore, que afirmava ser um cavaleiro de mais impecável veracidade e digno do mais elevado apreço. A notícia foi por ele próprio remetida ao Major a 28 de junho de 1841. Durante um ano de 1680, a parte principal da antiga mansão foi demolida e no seu lugar edificada a casa atual. A parte restante da velha construção não sofreu modificação e apenas separada da nova casa por um muro, ficou sendo uma granja ocupada pelo rendeiro das terras vizinhas. A propriedade ficou pertencendo ao pai do atual dono em 1818, quando ele gozava da fama de estar endemoniada. Circulando na vizinhança muitas histórias de visões e ruídos nelas ocorridos. A crença popular tudo atribui ao espírito sofredor de um antigo proprietário, falecido há mais de 100 anos. Em 1823, Nador veio ali residir. Ouvia-se frequentemente ruídos que a princípio a família atribuía aos moradores da granja, mas quando em 1826 essa parte da velha construção foi posta abaixo, observou-se que os sons se produziam ainda, tais como a família os tinha ouvido nos anos anteriores, repetidos quase todas as noites. Eis como o clérigo descreve o fenômeno. No silêncio da noite, usualmente entre a meia-noite e 2 horas, quando toda a família se achava agasalhada, sem que lhes possa designar uma causa, ouvia-se seguidos fortes, distintos golpes, como se produziram um instrumento pesado batendo em uma parede, ou num solo oco. Às vezes esses sons eram tão fortes que acordavam a todos. Em outras ocasiões, mal se podia perceber. Certa noite foram tão violentos que o clérigo, apesar de já acostumado a ouvi-los e desprezá-los, saltou do leito e correu para o alto da escada, na convicção de ter sido a porta da entrada violentamente arrombada. Outra feita, quando ia deitar-se, as pancadas foram tão fortes e continuaram por tanto tempo que teve que ir à porta da frente, abri-la e sair à rua para ver o que havia. Ainda outra vez os sons se prolongaram muito, parecendo vir da cervejaria ou da adega contíguas, e obrigando o clérigo e 2 irmãos a irem colocar-se de observação, 2 na cervejaria e 1 na adega. Tudo cessou então, mas depois ouviram-se de novo os sons como se viesse debaixo do solo, de uma profundidade de 50 metros. Muito trabalhando, diz o clérigo, para reconhecer a causa desses ruídos, e tudo foi inútil. Um antigo e vasto cano que passava por baixo da casa podia, como supusemos, ter alguma conexão com o fenômeno, examinando-o perfeitamente, mandando o homem percorrer de um a outro extremo, e os ruídos continuaram como anteriormente. A causa desses fatos que aqui se dão há mais de 20 anos, diz o sacerdote, está ainda para nós envolta em trevas. A extensão do tempo em que o fenômeno se tem produzido, o fato de, por todo esse tempo, todos os criados terem sido substituídos e o cuidado com que temos estudado o assunto, quando todos, exceto o observador, já estavam recolhidos aos seus leitos, afastam dessa questão qualquer possibilidade de embuste e convence a todos de não se poder encontrar uma explicação razoável em qualquer hipótese. Os sons produzidos pelas causas usualmente apresentadas não se assemelham aos ruídos peculiares e assustadores que aqui ouvimos. Uma outra fase do fenômeno mencionado pelo clérigo e pelo capitão Freeze tinha um caráter singular quando o sacerdote era ainda jovem, estando a passar férias em casa. Foi uma noite despertando por um ruído forte, semelhante ao que produziram um carro carregado de pesadas barras de ferro, movendo-se na estrada vizinha por baixo das janelas. Ele correu à janela, a lua brilhava, mas nada viu, apesar de o ruído continuar ainda por algum tempo. Quando na manhã seguinte, na rua sucedida, todos se riram da sua inquietação.
Esse incidente já estava quase apagado de sua memória, quando 11 anos depois foi singularmente relembrado. Um tio visitando a família foi dormir na mesma câmara e na manhã seguinte contou durante o almoço que foram despertados à noite pelo barulho de um carro carregado de barras de ferro rodando sobre o cascalho da estrada por baixo das janelas, e que levantou-se e, abrindo a janela, nada poderia ver, que então se deitara de novo, crendo na possibilidade de haver sonhado que se conservava acordado cerca de meia-noite, e ouvira então distintamente reproduzir o mesmo barulho. Agora pensou, não tenho mais dúvidas, é certo de saber o que era. Correu à janela, abriu-a e teve de retirar-se de novo, mistificado e desapontado, nada viu. Este incidente é atestado em documento separado, passado pelo mesmo cavalheiro. Ele aí disse que o fato se deu às 3 horas da manhã, no dia 1º de setembro de 1840. 3 jovens senhoras residentes na casa também atestam a realidade desses sons. O capitão Fraser, tendo ali passado a noite a fim de estudar essas visitas noturnas, assim descreve os ruídos que ouviu. Parecia-me que batiam nas paredes com um martelo ou malho envoltos em flanela. No começo os golpes eram mais lentos, separados por intervalos bem distintos. Depois tornaram-se mais rápidos e, afinal, sem obedecer uma regra, se produziam ora lento, ora rapidamente. Não pareciam vir sempre do mesmo ponto da casa, mas às vezes de muito longe, outro de muito perto. Eram mais estrondosas do que eu esperava, e creio que se estivesse fora de casa ainda os poderia ouvir. Aí demorei 3 dias, e em 2 das 3 noites ouvi os mesmos ruídos. Afigurava-se-me que se movia pela casa, vindo às vezes tão perto que eu esperava ver abrir a porta e entrar alguém. O ruído geralmente continuava com intervalos, por cerca de 2 horas, colocando-se os intervalos entre grupos formados, cada um de 5 pancadas. Estas não eram igualmente fortes, só no começo se notava regularidade nos intervalos que as separavam. A mim, esses sons pareciam tornar-se fortes ou fracos, não pela variação da intensidade dos choques que os produziram, mas pela distância de onde vinham. A opinião de outra testemunha combina com a minha, neste particular. Em vão tento formar a mais simples conjectura acerca da causa de tudo isso. O sacerdote que ocupava a casa, que se refere ao capitão Fraser, contou-lhe o resultado das investigações feitas pela família a respeito dos antecedentes da casa, como se segue. Informaram-me alguns dos mais antigos habitantes da paróquia que esta casa fora outrora ocupada por um cavalheiro de caráter excêntrico e variável. Esse homem na mocidade tinha viajado muito pelo continente, visitou a Itália, daí trouxe um criado italiano, tipo bem caracterizado. Eles viviam reclusos. E depois de certo tempo, suspeitosos rumores começaram a correr a seu respeito, a do que se passava na casa, apesar de nada se afirmar definitivamente contra o cavalheiro, a não ser a sua grande avareza. Afinal, morreu ou desapareceu, não me recordo bem, e logo começaram a ser ouvidos esses ruídos. A legenda corrente dizia que ele tinha sido emparedado pelo criado italiano e assim morrido dentro da parede de alguma das salas ou da adega. Na família chamava isso espírito perturbador. A inconveniência dessa fama, diz o clérigo ao capitão Fraser, tem sido grande e nos impede de encontrarmos criados que nos queiram servir. Nas conversações gerais, todos evitam falar nesse assunto. Agora, pedindo ao leitor um pouco de atenção, perguntarei: que podeis alegar racionalmente para pôr de parte uma evidência como esta, de origem ultramundana? Pergunta. Nada direi da legenda, nem da identidade do espírito perturbador que causava essa desordem. Olhai para os fatos somente. Qual a teoria capaz de os explicar? Pergunta. O clérigo não nos dá o seu nome. Por que vós surpreendeis? Pergunta. Podereis afirmar que em idênticas circunstâncias darei o vosso nome há 30 anos? Pergunta. O outro clérigo que dá o nome franqueou naquele tempo a casa misteriosa em que residiam os investigadores sérios. A recompensa que teve foi ver os seus motivos desvirtuados e a sua reputação atacada, o que nada tem de animador. O Major Moore afirma que o clérigo Anônimo é um cavaleiro digno de todo respeito e de uma impecável veracidade. E o sobrinho do Major, o capitão Fraser, durante a visita de 3 dias à casa endemoniada, encontra ali todos os esclarecimentos próprios para justificar o que ele testemunha.
Se como penso, repelis como monstruosa a suspeita de que esses 3 cavaleiros, todos profissionais conhecidos, um deles membro da eminente sociedade que tinham combinado para sustentar em público, sem motivo concebível, um tecido de mentiras, como podereis explicar esses fatos, não admitindo mais que a origem mundana, pergunta. Trave do embuste, pergunta. Que é que eles buscavam fazer crer, pergunta. Tais são as perguntas usualmente feitas pelos adeptos da hipótese materialista. Quando se trata de tais fenômenos, parece não terem outras. Um embustes, pergunta. Acharei-se bem considerados o assunto que essa suposição é ainda mais monstruosa que a primeira. Quase todas as noites observei os fatos, e isso durante 20 anos. Foram as palavras do clérigo. Em 2 das 3 noites, o capitão Freire testemunhou o fato, e sua duração era de 2 horas. 2 noites sobre 3. Em 20 anos, perfazem quase 5.000 noites. Assim, alguém, por travessura ou por maldade, como quiser, dispôs a vagar por uma casa, horas seguidas, com o fim de perturbar o sossego de uma família 4 ou 5 vezes por semana, durante um tempo correspondente à metade de uma vida humana. E os golpes que produz são tão atroadores que podem ser ouvidos de fora da casa. E se alguém se move pela casa, incomodando os outros sem ser descoberto durante 20 anos, seria algum criado ou autor desconhecido? Pergunta. Não, todos eles tinham sido substituídos no decurso desse tempo. Seria algum membro da família? Pergunta. Como? Pergunta. Prejudica-se a si mesmo intimidar os criados e fazer propagarem tão desagradáveis boatos na vizinhança? Seria algum vizinho? Pergunta. Eis um absurdo. Havia um acúmulo de dificuldades a vencer. Somente no tempo da residência do clérigo, o fato se produz durante 20 anos. Porém, remontando a corrente do tempo, acharemos, segundo o testemunho unânime dos mais antigos habitantes, que isso já vinha de 100 anos antes. Quem será esse perturbador centenário da paz de um lar doméstico? Pergunta. Peça ao leitor que reflita sobre isso e indaga de si mesmo se a teoria da origem ultramundana é tão inaceitável que, para se lhe escapar, devemos recorrer a quanta extravagância se pode imaginar. Nesse ponto do nosso livro, talvez algum leitor queira saber que progresso fizemos nesse sentido, apesar de reconhecer que já temos provas suficientes de, pela intervenção de um médium, se produzirem toques de companhias e ruídos, cuja causa ocasional se possa ser atribuída racionalmente a uma fonte ultramundana ou espiritual. O leitor pode desejar saber o que lucramos com isso. Pode ainda sugerir que a evidência do além, através das revelações espirituais, é intrinsecamente tão somente e reverente, que nós não deveria ser dada por toques de companhia e pancadas nas paredes. Fenômenos esse de um caráter frívolo e extravagante. Posso responder de um modo geral que nas obras da natureza que contemplamos, por insignificante que julguemos, é inútil aos olhos daqueles que com vista igual do céu contempla a morte de um herói ou de um fraco verme imundo, ver desfeitos pela mesma sorte o átomo, um sistema, o pó e um mundo. Mas dizei-me, além de grande verdade, que o fato veio demonstrar que havia de solene e reverente da queda de uma laranja da árvore que a produziu? Pergunta. Uma criança vendo bateria palmas, um camponho inculto concluiria que a colheita de seu pomar estava madura, mas Newton sugeriu a lei que regula o curso dos planetas e governa metade dos fenômenos naturais que sucedem no universo. Quanto ao que se pode ganhar com a prova de incidentes semelhantes àqueles de Schultz apresenta, quando na sua vida de Wesley trata de desordens análogas sucedidas no curato de Samuel Wesley e dos resultados bons que daí podemos colher, diremos que ganharíamos bastante se um só desses infelizes céticos que nada descobre além da limitada esfera da existência mortal fosse pela bem firmada evidência dessas histórias consideradas frívolas e inúteis, levado a crer na imortalidade. Adiantemos mais, não estamos habituados com essa comunicação dos dois mundos. Foi somente agora que os habitantes de um deles começaram a ter uma percepção clara das do outro.
É certo que algumas vezes atribuímos as aparições aos imortais que vinham visitar-nos na Terra, mas nem mesmo aqueles que desejam sinceramente acreditam na outra vida, desconfiam que a classe mais elevada dos que aqui deixaram amigos e parentes continuassem ainda a lhes voltar simpatia. Hoje possuímos a segura evidência, como se vê mesmo nessas páginas, de que eles com frequência desejam ansiosamente convencer-nos, fora de toda negativa possível, da continuação de sua existência, do seu bem-estar, do seu imperecível amor. Essa evidência nos patenteia que eles com frequência buscam comunicar conosco, vezes por afeição, vezes por outros motivos, e que encontram dificuldade de efetuar tal comunicação, dificuldades essas sabiamente interpostas. Não duvidemos, porque se a comunicação espiritual fosse comum, como as que temos uns com os outros, ninguém trabalhava mais, nem teria aspirações neste mundo tosco e variável. Eles procuram de tempos em tempos visitados, mas vindos do mundo espiritual, não podendo ser vistos nem ouvidos por nossos sentidos ordinários. Como pode denunciar-nos sua presença? Pergunta. Como atrairão nossa atenção? Pergunta. De que modo o viajante que chega à noite de uma habitação já fechada procura despertar os moradores, anunciar-lhes sua presença, e a não ser por pancadas ou toques de companhias? Pergunta. Que certeza temos nós de que os textos da Escritura não sejam conhecidos e aplicados no outro mundo? Pergunta. Cremos que nessas desejadas regiões de imortal amor tem toda a aplicação às palavras de Jesus. Buscai e achareis, batei e vos abrirão. Os habitantes da mansão, aqui à porta, esse visitante, nada vendo nas trevas, podem, a princípio, não atender aos sinais por aqueles dados, e o peregrino então se retira desconsolado. Assim, provavelmente aconteceu milhares de vezes antes que alguém se aventurasse a buscar o significado desses ruídos. Os homens desconfiavam que eles eram produzidos por um ser inteligente, mas os temiam interrogar essa inteligência ou despertarem, ou desesperavam de obter qualquer resposta, pois lhe tinham ensinado que a comunicação espiritual que se dera nos tempos passados era hoje impossível, proibida. Foi isso que aconteceu nos casos relatados nesse capítulo. Em muitos, ou possivelmente em todos os casos citados, alguns espíritos desejavam comunicar-se com a Terra, como no caso da governanta arrependida, cuja história já narramos, mas tiveram de retirar-se desapontados. Nos primeiros dias, as testemunhas das manifestações espirituais estavam no caso do povo da praia Galileia, ao qual de uma barca Jesus falava em parábolas, e do qual disse: ouvindo, não ouvem nem compreendem. A colheita não estava madura, o tempo não era chegado. Deixai que vos diga ainda algumas palavras a respeito da aparente trivialidade de algumas manifestações espirituais. Robert Dale Owen, região e litígio entre este mundo e o outro.